Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar o meu caderno de review e explicar como ele funciona, e após eu vou fazer uma colagem com vocês e escrever o que eu achei. Esse caderno de review começou no meu caderno passado. Como esse diário é recente, eu não tive tempo de ler muitas coisas, nem assistir ou ouvir para poder fazer o review. Ele está praticamente vazio. Eu acho que se tem, realmente só tem um review, por enquanto. Eu vou, antes de tudo, mostrar, né, a capa. Essas capas dessas partes, eu costumo escrever uma explicação. Nessa eu pulei. E agora eu vou mostrar para vocês o interior dele. Então, tô tendo que levantar, porque aqui a visão do pausar não é muito boa. Esse caderno, essa colagem eu vou usar como explicação. Eu fiz, eu estava no Instagram e eu vi alguém fazendo um caderno de review mais ou menos dessa forma. Aí eu colocava, aí aqui colocava, né, se gostou, a data, o nome. Aqui eu colocava a capa, só que eu gosto de fazer colagens, então eu resolvi fazer essa parte para isso, e embaixo ela colocava uma explicação. Só que essa pessoa, por exemplo, que eu vi, ela usava como se fosse, nessa página cabiam 3, porque era uma explicação rápida, a data rápida, algo bem pequeno, né? Quando eu falo rápido, eu tô falando de algo pequeno. Então era a capa, sei lá, uma frase e fim. Provavelmente. E ela usava tanto para música quanto para livros, séries. Então era realmente um caderno de reviews. E era algo mais rápido. Como eu não costumo ouvir muita música, nem ler muito, e nem assistir muita coisa, eu não costumo muito essas coisas de entretenimento. Eu fiz esse meu dessa forma. Então, eu faço a colagem bem temática, de acordo, por exemplo, livro. Eu não faço de acordo com série ou algo, eu tiro da minha cabeça o que eu acho e faço a colagem. E aqui, por exemplo, esse livro é a segunda vez, ou até segunda, eu acho, que eu leio. Então, eu gosto de ter esse caderno de review, porque eu sei que, eu acho que a primeira vez eu fiz um review no meio do diário, e dessa vez eu fiz um review, por exemplo, eu tinha tal perspectiva, e agora eu tenho tal, que é atual, desse livro. Então, para mim, ter um caderno de review como eu gosto mais de rever, reler, ouvir novamente uma música, para eu entender, vai me ajudar mais a entender como eu pensava e falava no momento, do que só para contagem. Então, como eu faço dessa forma, eu vou fazer a atual sobre esse livro. Esse livro é Guia para uma Vida Feliz, Masaharu Tahigami. É minha letra, mas eu não entendo o que está escrito. Perdão. E é um livro de Seishonoye. Não gostei muito, mas eu li inteiro. Eu não gostei, foi só de umas 2, 3 partes, e por isso eu não vou ficar com ele. Vou repassar para um bazar, que é o bazar onde eu compro os livros. E ele é uma coisa que não é, por exemplo, uma história que eu posso pesquisar um cenário. Ele é sobre qualidade de vida. Então, eu vou fazer uma colagem explicando, perdão, o senhor do picolé tá passando, explicando o que eu percebi aplicando o livro, e o que eu por exemplo, eu vou usar cores para isso, né? Por exemplo, as flores, para mostrar que realmente me ajudou a
florescer, né? A melhorar. As flores é porque... As flores não, a borboleta é porque teve essa mudança muito grande. E eu vou usar os tons de azul escuro pra mostrar que eu não gostei muito de algumas partes. E como eu vou escrever o motivo, né? Eu vou conseguir entender por que eu fiz essa colagem. Espero que dê pra vocês entenderem o que eu quero falar. Eu espero que minha eu do futuro entenda o que eu estou falando. Na verdade, que eu estou escrevendo, né? Então, vamos começar. Vou só beber uma aguinha aqui. O fundo eu quero que seja branco. Por quê? Me deu uma certa paz o que eu li. Me deu uma grande paz. Foi uma reflexão muito boa que o livro me trouxe, né? Inclusive sobre o meu potencial, sobre o poder da mente, que a própria Bíblia diz. Quando ela fala que é para vigiarmos nossa mente, que dela... Eu acho que, como eu posso explicar, se sua mente for muito negativa, sua vida será muito negativa. É algo nesse sentido, né? Nossa, eu acho que entupiu de cola. Então eu vou colocar, consertei, no fundo, muito de branco, muitas texturas, né? Então a gente tem essa, muitas não, duas. E essa daqui. Então eu vou pôr essas duas texturas por causa disso. Coloquei errado. Coloquei muito errado. Mas tudo bem. Então a gente vai ter esse branco e talvez eu coloque borboletas com um fundo branco. Aí eu vou vir com essa washi que eu comprei na Americanas. Que eu também fiz algo muito errado aqui. Eu era pra ter colocado elas antes. Hoje estou errando muito, peço perdão. Ai. Esse papel tem esse problema. Só que ele tem esse problema. Falando baixo de novo. Aqui, ó. Só que dá certinho. Não vai ficar reto. Porque eu vou tentar colocar esse mais reto que o anterior. Dá só uma levantadinha aqui. Aí eu conserto esse. Coloco assim. Não vai aparecer muito, né? Que eu quero que apareça. Perdão pela mudança de luz, é porque eu uso a luz natural para gravar. Assim. Assim. Rasgou um pouco aqui, mas tudo bem. Tremeu vocês, né? Perdão. E agora aqui. Saiu torto. Muito torto. Aí, ó. E aqui vai ficar a flor. A flor com esse vidro. Eu não vou encher
não vou colocar muita coisa, porque não entra. O livro é sobre simplicidade. Tanto que depois dele eu repensei muito. Ele ajuda você a entender mais sobre você. Aqui. Com ele eu vi que eu já sabia, né, que eu gosto de ficar mais sozinha. Só que eu entendi que eu gosto de ficar mais sozinha, só que eu gosto de ter momentos menores onde eu converso. Então me ajudou com essa relação que eu tenho com o mundo exterior. Agora eu vou vir com as bolas. Eu acho que eu vou pôr nesse tom. Vou pôr só duas, só pra simbolizar que eu realmente não me agradei. E aí eu vou usar mais azul escuro. Não, porque só tem essa. Acho que vou usar essas rosas. Coloque aqui, ó. Uma aqui. E a outra, se couber aqui. Então, foi algo bem simples comparado à do Don Quixote. Mas eu achei legal, eu gostei. Eu estou usando muito esse adesivo. Essa cartela de adesivo. É antiga. Agora, vamos passar para a segunda fase, que é a escrita. Então, voltamos com a escrita. O que eu faço nesse momento? Eu ponho o que eu acho que é o que todo mundo põe. Igual ela colocou a sensação. Eu faço, nos casos como o desse livro, e até como o Don Quixote, porque ele é uma... Ai, gente, eu não sou boa em termos. Acho que é uma sátira, isso eu sei. Das histórias de cavaleiro. E também ele bate de frente com outros temas, como virtude, já deu pra ver que eu não tenho muito conhecimento. Meu vocabulário é vazio. Eu leio, mas como eu não falo muito, meu vocabulário é... Por isso que eu não consigo falar direito nos vídeos. Nesse caso, eu vou usar a mesma coisa. Vou usar a mesma forma. Vou usar de mesma forma. A reflexão e as mudanças que o Don Quixote me fez foram menores, claro, comparado a esse livro. Então, eu vou escrever algo que não posso caracterizar como pessoal, mas é uma reflexão que qualquer um que lesse chegaria talvez a esse ponto, dependendo da evolução, do nível de evolução da vida pessoal dela, né? Como ela enxerga seus valores, como ela enxerga suas ações, suas prioridades. Então vai ser sobre isso, mais ou menos o que eu vou escrever. Eu vou pausar, eu não posso ficar muito tempo com o celular pausado, porque senão ele para o vídeo, né? Então eu vou pausar e tentar escrever o máximo, aí eu volto, comento um pouco e depois pauso e volto a escrever. Como eu falei, cheguei na metade. E enquanto eu escrevia, eu estava pensando em dar essa dica para vocês de sempre reler as coisas.
meu namorado não costuma reler, porque para ele uma vez é o suficiente. Só que para mim ler uma vez não é, porque eu sei que quando eu mudo, o meu pensamento muda muito. Então, para mim, desde que eu comecei a estudar, buscar informações sobre a minha saúde mental, eu percebi, como eu escrevi, que ela é o pilar das demais saúdes. A sua mente vai guiar a forma como você vai agir e cuidar de si próprio. Então, por esse motivo, não há algo mais importante entre as coisas imateriais do que a sua própria mente. Por exemplo, é uma coisa que eu vou escrever mais pra frente, quando eu pausar, eu vou colocar isso no papel. Se você pensar que você é um caso perdido, todas as suas ações vão desmerecer você mesmo. Todos os seus pensamentos vão desmerecer você, mas se em algum momento você ver um exemplo de pessoa que na sua idade teve um reerguer e a sua mente entender que o que você achava era uma mentira, você vai ter outros caminhos. Então, entende? Vai ter mais opções que a sua mente vai poder te levar. Por isso, a gente tem que buscar fazer, por exemplo, se você tem algo precioso, você vai vigiar isso. A sua mente é mais preciosa que qualquer coisa. Então, durante a leitura desse livro, eu comecei a ter o cuidado de ter essa higiene mental, que é a proteção. Então, meus pensamentos, eu sei que é algo interno, mas como se fossem surgisse num jardim ervas daninhas. Eu preciso arrancar, porque as plantas são mais preciosas que as ervas daninhas. E hoje em dia a gente tem uma valorização das ervas daninhas. Elas precisam ser vigiadas não porque são preciosas, mas porque elas mostram a saúde das suas plantas, mostram o cuidado que você está tendo com suas plantas. Então, se certo pensamento está aparecendo, é porque alguma planta sua não está sendo cuidada. Porque quando eu falo pensamento, é emoção também. Quando o seu jardim ele tem muitos insetos, muitas lagartas, por exemplo, não aquelas que vão virar. Eu não entendo de botânica, tá? De botânica, nem de essas agriculturas, nem nada. Por exemplo, se tem muito animal que vai mais causar mal para sua planta do que bem, isso é um sinal. Então, as suas emoções estão te falando que algo que você está fazendo é gerando tais pensamentos que estão produzindo tais emoções. E que isso vai produzir, né? Se ainda não produziu, se você não cortar o mal no começo, vai resultar em algo que não vai ser bom. Então, por isso que esse livro, para mim, foi importante, porque é o que eu já lia na Bíblia, eu queria aprofundar, só que eu não sabia como. E eu consegui aprofundar, só que eu não vou continuar, porque algumas coisas lá não batem com minhas crenças. É isso por enquanto. É um resumo que talvez não bata com as regras de um texto, não tem uma lógica certinha, mas é porque realmente ele é só para demonstrar o que eu senti, de forma que eu consiga entender no futuro. E é pequeno, ajuda quem tem problema a conseguir resumir essas coisas grandes, resumos, cadernos grandes que o pessoal faz a folha inteira no Reading Journal, decora, não é muito pra mim. Eu gosto de coisas rápidas, algo que eu percebi também. Eu espero que ajude vocês esse tutorial e inspire, né, a perceber, olhar os livros como uma forma de se diagnosticar. Não falo assim,
eu li um livro tal, então quer dizer que eu tenho tal problema. Não nesse sentido, mas diagnosticar no sentido de, poxa, por que eu leio tanto esse tipo de livro? Por que eu tenho tanto querer? Por que por exemplo, os meus pensamentos funcionam de tal forma? No fim, toda leitura, todo gosto nosso tem um motivo. E o diário, o escrito diário e o review journal dessa forma, ele vai ajudar a preservar quem você é das modas que a gente tem nesse sistema, né? Hoje em dia a gente tem muito isso de seguir algum tipo. E quando você for meio que ter essa defesa... Espera um pouco. Agora eu vou poder falar. Opa, mais um. Não, é na rua de baixo. E quando você tiver essa defesa, você vai conseguir entender o que é você e o que é a sua vontade de participar de alguma comunidade, de fazer parte de algo. Porque é normal do ser humano querer viver em sociedade. Isso, todos nós, é algo que vem de nós, né? Que vem de nascença. Então, você... Não é porque nós nascemos com isso que é algo bom. Se você só ficar vivendo de modas e não do que você é, você vai ter uma depressão, vai ter ansiedade. Eu sei porque eu já vivi isso. E eu fiquei 5 anos de tratamento no CAPS. Até eu ter um estalo, isso só no CAPS. Ir pro psicólogo, começar, né? Que eu fui pesquisar, poxa, eu não gosto disso. Então, com a leitura da Bíblia e fazendo, eu percebi o que eu gostava e o que eu não gostava. Poxa, por que eu tenho que ficar criticando os outros no Twitter? Eu não gosto disso. Mas no Twitter eu me sentia parte de alguma coisa. Por que eu tenho que ficar reclamando? Eu não gosto disso. Porque que era a comunidade que eu participava. No Twitter era isso que se fazia. Por que eu tenho que ostentar? Eu gosto de ficar sozinha. Eu gosto de conversar o mínimo. Então, essas coisas são características que são minhas. Por acaso bate com o que a Bíblia diz. Mas é porque o que é bom, é bom. Alguém falar que ficar reclamando e xingando, ficar fazendo bullying é algo bom? Não, é algo ruim. Só que isso agrada a ele. Então, foi assim que eu me liguei, que eu já tinha essa ligação com a religião. Só que a minha geração, por ser da internet, comecei a mexer, sei lá, com 9 anos. Por eu ter uma ligação forte com isso, eu tive uma ligação forte, tanto na escola, que independente da idade, tinha isso de formar grupos e participar de grupos, ser inclusa. Eu tive isso de inclusão tanto na minha vida pública, entre aspas, que é na escola, quanto na minha vida pessoal. Dentro de mim, eu tinha algo que me chamava a fazer algo que eu não queria. Com essas coisas, não falo que psicólogo não adianta. Minha psicóloga me ajuda demais, entende? É uma conselheira, ela me ajuda a guiar também. Quem ouve com o conselho dos sábios adquire mais sabedoria. Então, eu recomendo, se possível, fazer uma terapia com alguém que realmente quer, com um profissional que quer que você evolua e saia da terapia, que é o que minha psicóloga quer que eu saiba lidar comigo sozinha. E se descubra, não vai adiantar você ir na psicóloga se você não se vê. Eu me vejo no papel. Quem se vê em áudio, fale por áudio. E procure ler a Bíblia. Coloque em prática para você entender sobre você. Por exemplo, você pode chegar e falar, eu tenho tendência em ser mal. Isso não me alegra. Me alegra no momento. Tenho tendência. Por quê? De onde que veio essa tendência? Então veio por isso. Então realmente não é da minha natureza fazer coisas erradas. Por exemplo, tinha uma época que eu fazia bullying porque as pessoas do meu ambiente faziam. E a pessoa que eu fazia
ela também fazia com outra pessoa. Então, quando eu parei, eu falei assim, não vou fazer bullying com ninguém. Eu fui separada. Isso me fez sofrer? Não. Eu percebi que eu gostava, só que o instinto me proibia, o círculo me proibia de gostar. E quando eu me permiti ficar mais só, eu fui mais feliz. Não vou prolongar, porque já tá 25 minutos de vídeo. Eu agradeço pela conversa e eu espero de todo o coração que ajude vocês essa conversa que eu tive, essa explicação do journal, do review journal, e vocês consigam aplicar. Se alguém tiver alguma dica do que fazer, pode me falar, que eu venho com algumas colagens quando eu converso. E eu tô olhando uma forma de fazer um vídeo onde eu conto história da minha vida de forma que não cause mal a ninguém, né? Não cause mal, que eu falo, cause um choque ou gatilho em alguém. Eu agradeço novamente e até mais. Tchau, tchau.